né? E dentro desse mundo militar, eu vejo entrando numa parte um pouco mais geopolítica, né? Eu gosto de acompanhar geopolítica, porque eu acho um assunto muito interessante. E eu vejo toda hora os países investindo muito dinheiro em armamento, em míssil, que nem a China desenvolveu o míssil hipersônico agora, que não consegue ser detectado por sistema antiaéreo. E daí eu fico pensando assim, nossa, cara, tanto dinheiro que eles gastam com guerra claro que eles não usam nada daquilo, mas é aquela coisa, tipo, eu tenho porque o outro também tem, e se eu não tiver, o outro vai me invadir. Tipo, a gente tá passando por um processo de transição. O Emmanuel... transição planetária. Eu fico pensando, nossa, cara, tipo, pra que tanto assim? Podia estar usando esse dinheiro para fazer outras coisas no país, para melhorar situações, mas daí uma coisa puxa a outra e no final tá todo mundo armado, cheio de dente, com medo do outro. O que nós falamos, o nosso mundo ainda é um mundo onde prevalece o mal. O dinheiro que se gasta num ano, hoje estimado em 2 trilhões de dólares, em armas, daria para erradicar a pobreza e a miséria no mundo. Em pouco tempo. Em um ano. Bastam os orçamentos, se fossem direcionar os orçamentos militares para saúde, para educação, para alimentação, você acabaria com isso. Mas é um projeto para mais adiante isso. A doutrina espírita, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai falar lá que a gente tem na memória o departamento da inteligência. E que nós somos inteligentes, mas muitas vezes nós nos aprisionamos no crime quando a gente usa a inteligência para essas coisas. Cientistas que poderiam produzir medicamentos, salvar vidas, estão produzindo bombas, aperfeiçoando bombas. Então, vai chegar um momento mais adiante, no processo evolutivo, em que nós utilizaremos a nossa capacidade intelectiva para a construção do bem. Não é o momento ainda. Nós ainda estamos lutando por um pedacinho de terra. Às vezes na família, a gente vê nações brigando por terra, mas na família, alguém deixa uma herança, às vezes é uma casa, um briga por um quarto, outro briga por um talher, briga por uma televisão, na partilha de patrimônio. Então, aquilo que acontece no ambiente doméstico, na sociedade, microsociedade que é a família, nós jogamos isso para a sociedade maior. Então, esses orçamentos militares que a gente tanto condena, essas brigas começam dentro de casa, nas brigas das pequenas coisas. Briga política no nosso país, por exemplo. O que justifica você defender um político X ou um político Y ao ponto de você brigar? É como se fosse uma guerra, um míssil hipersônico. Sai da minha vida. Um pai falar para um filho, falar para uma filha, um marido com mulher. Você não poder nem conversar certos assuntos. Não é uma guerra atômica, não é uma guerra de míssil, mas é uma guerra mental, uma guerra de palavras. Então a gente pode pensar assim, Pedro, na geopolítica, devemos pensar, e os jovens quase não fazem isso, parabéns. Mas quando nós estamos aqui num ambiente, digamos, um podcast espírita, talvez começar a olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, se nós somos partícipes ou se estamos patrocinando guerras domésticas. Guerras de incompreensão, guerras de impaciência, guerras de acusação, de condenação. É importante a gente começar a olhar para isso também, para nós. Sim. Nessa